Salve, salve! Bom, seguinte, na aula de hoje eu escolhi alguns exercícios para fazer junto com vocês. Exercícios esses que tem praticamente todo o conceito do trimestre. Aí vai facilitar da gente tirar dúvida, aplicar a fórmula, ver se vocês estão errando matemática e tudo mais, certo? Então olha só, seria o exercício da página 41, exercício 23. A figura a seguir representa um conjunto sobre o qual é exercida uma força de 10 newtons. Desprezando o atrito, dados: gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, massa de A igual a 2 kg, massa de B igual a 3 kg. Como é que a gente resolve esse exercício? Esse exercício é aquele que ele dá as opções e ele quer o somatório das corretas, né? Então na opção 1, ele fala assim: a aceleração dos corpos é igual a 2 metros por segundo ao quadrado? Bom, vamos ver. Como é que a gente vê? Aplicando a própria segunda lei de Newton. Então, somatório das forças, a única força aparente aqui é o F. Então, 10 igual a massa vezes a aceleração. Que massa? Bom, massa dos dois corpos, né? Porque eu estou empurrando o A, mas e o B está junto, então eu estou empurrando os dois simultaneamente. Então, soma as massas, né? Massa de A igual a 2, massa de B igual a 3. 2 mais 3, 5. Daí passa dividindo, A igual a 2. Então, isso aqui está correto, a alternativa 1 está correta. Então, os dois corpos estão, como estão ligados, né? Os dois têm a mesma aceleração. Alternativa 2. A força que B exerce em A vale 6 newtons. Bom, cadê a força que o B faz em A? Aqui a gente não vê, mas se a gente separar os corpos, elas vão aparecer. Por quê? Tá vendo que eu estou aplicando a força em A, certo? Quem que está fazendo? Se eu estou aplicando no A, quem que está aplicando a força para o B se deslocar? O A, né? Tá vendo? Eu tô aplicando essa força que eu estou aplicando. Mas quem está movimentando o B não sou eu. É o A. Então aí aparece a força que o A aplica em B. E aí, por ação e reação, se o A está aplicando uma força em B, vai aparecer uma força de B em A. Isso aqui o professor já deve ter discutido com vocês, que é chamado de força de contato. Toda vez que eu tiver corpos em interação e tiver alguma aplicação de força, eles vão interagir entre eles. Ah, mas por que não aparece aqui? Bom, não aparece aqui porque além de estarem grudados, essas forças se cancelam. Mas como ele quer agora exatamente a força que um aplica no outro, a gente vai calcular. Então, como é que a gente faz? A gente pode fazer de duas formas. Ou a gente faz esse somatório de forças somente em A ou somente em B. Então, vamos lá. Vamos fazer em A primeiro. Depois eu vou mostrar para vocês o conceito que fica até mais fácil. Em A, quais são as forças em A? Qual é o somatório das forças em A? Bom, eu tenho o F e o F de B em A. Como estão em sentidos opostos, eu vou subtrair. F menos F de BA é igual a massa de A agora, porque eu só estou mexendo no A, vezes a aceleração. 10 menos essa aqui, igual a 2 vezes 2, 4. Faz toda a parte matemática, né? Passo o 10 para cá subtraindo, corto o sinal. F de B em A igual a 6 newtons. Tá certo a alternativa? Tá, beleza. Mas e se eu tivesse calculado no B? Antes de eu fazer isso aqui, eu já vou falar para vocês que eu sei que a força de A que faz em B vale 6. Por quê? Porque a gente falou anteriormente que isso aqui ocorre por ação e reação. Então, se F de B em A vale 6, a força de A em B também vai valer 6. Mas e se eu não lembrasse disso? Vamos calcular em B que você vai ver como é que vai acontecer. F de A em B, tá vendo que no B só tem essa força. Então, é igual a massa vezes a aceleração. Massa de B é 3, vezes a aceleração que é 2. Olha lá, F de A em B igual a 6, como eu queria demonstrar. Então, ou a gente já pode fazer de cabeça direto, né? Ah, eu sei que é igual porque ela aparece por ação e reação, ou eu posso fazer o cálculo separadamente. Você que escolhe. E por fim, alternativa 8 aqui, vamos ver se ela está certa ou não. Considerando que o conjunto partiu do repouso, a equação que fornece o deslocamento do conjunto será ΔX igual a t². Bom, na aula online eu falo com vocês sobre essa transformação de ΔS para ΔX. Provavelmente o professor deve ter falado para vocês, mas se ele não falou, eu falo. Agora a gente tem que descobrir o deslocamento. O deslocamento seria o ΔS. Qual a fórmula do movimento acelerado que eu tenho? Tempo, ΔS, velocidade e tal. Pode ser o sorvetão? Pode. Então vamos resolver pelo sorvetão. Aí eu tenho que adequar, agora é álgebra, em transformar esse S, S0 em ΔS. Como é que eu faço? Eu passo S0 para lá subtraindo, vai ficar S menos S0, que é o ΔS. Agora eu resolvo, né? Ó, sabendo que a velocidade inicial é 0, isso aqui vai cancelar. E sobrou só meio de AT ao quadrado sobre 2. Quanto que é o A? 2. Esse 2 vai cancelar com o 2 da fórmula, vai ficar o T quadrado. Daí, convertendo ΔS para ΔX, é verdade esse bilhete, certo? Então, esse exercício é bem tranquilo, é bom
a gente dar essa definida, lembrar das fórmulas, fazer esse link entre a cinemática lá do primeiro trimestre com agora a dinâmica no segundo. Então acho que vocês vão ficar mais tranquilos se a gente ficar fazendo exercício junto. Então vamos pro próximo. O próximo aqui da página 43, exercício 11. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 e 6 kg respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força F de intensidade igual a 64 N é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo a tração TB. Observe, vamos observar. No primeiro momento, o que ele fez? Ele puxou o bloco 1 e aí gerou uma tração entre o bloco 1 e o 2, nesse fio aqui, certo? No segundo momento, ele aplicou a mesma força, só que agora no bloco 2. Daí gerou uma nova tração, TB, entre os blocos 1 e 2. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície, a razão entre as trações TA e TB corresponde a... Então é o seguinte, eu resolvi botar esse exercício, porque esse exercício normalmente ele quebra muitas pernas de vocês. Por quê? Porque ele não pede um valor específico, ele vai pedir a razão entre dois valores que eu descobri. Então você tem que ficar esperto no que ele está pedindo. Lembrando que a razão é a divisão. Então eu vou ter que, para eu descobrir essa divisão, eu vou ter que saber os valores de TA e TB. Aqui já está calculado, mas a gente vai calcular junto aqui. Olha só, então no primeiro momento, eu puxei o bloco 1, gerando essa tração. O que eu posso determinar aqui? Bom, eu vou determinar a aceleração do sistema. Como? Força igual a massa vezes aceleração. Qual a força que eu apliquei? 64 newtons. Qual é a massa do sistema? Bom, eu estou puxando os dois blocos, certo? Porque eles estão amarrados aqui. Então, eu vou somar as duas massas, M1 e M2, que é 10 mais 6, 16. Eu passo 16. Dividindo, a aceleração do sistema, 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? Maravilha? Bom, aí, como é que eu acho a tração? Eu tenho duas formas de achar a tração. Pelo corpo 1 ou pelo corpo 2. Qual seria mais fácil de eu descobrir? Seria mais fácil de eu descobrir pelo corpo 2. Por que seria mais fácil de eu descobrir pelo corpo 2? Porque no corpo 2 só tem uma força, que é a própria tração. Aqui eu tenho uma soma de forças, né? Eu teria que fazer F menos TA igual a massa de 1 vezes a aceleração. Seria um exercício um pouquinho mais trabalhoso. Como aqui no corpo 2 só tem uma tração, então eu aplico isso aqui. E vai ficar o quê? Tração em A é igual a massa 2, né? Vezes a aceleração. Qual a massa de 2? 6 newtons. Então 6 vezes 4, 24. Essa é a tração A. Agora a gente vai descobrir a tração de B. Como é que eu vou descobrir a tração de B? Qual corpo seria mais interessante eu usar? A fórmula seria no corpo 1. Por quê? Porque só tem uma força só, que é a própria tração que eu quero. Então, tração igual a massa 1 vezes a aceleração. Lembrando que a aceleração do sistema é 4 metros. Qual é a massa de 1? 10. 10 vezes 4, 40. Então, a tração em B, 40 newtons. Resolveu o exercício? Ainda não. Por quê? Porque ele quer a razão, ele quer a divisão desse número com esse número, dessa tração A com a tração B. Daí, eu faço 24 sobre 40, simplifico e acho esse valor. Certo? Então, esse exercício é bem interessante quando ele pede esse tipo de razão. Então, cuidado, hein? Vamos para o próximo aqui. Página 45, exercício 21. Considere um bloco sujeito a duas forças F1 e F2, conforme ilustra o esquema. O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre uma distância de 20 metros sob o plano horizontal liso em 4 segundos. O valor da massa do bloco é igual a 3 kg. E a intensidade da força F2 é igual a 50 newtons. A intensidade da força F1 em newtons equivale a... Então é o seguinte, aqui eu tenho duas forças aplicadas e ele fala que é um movimento uniformemente acelerado, certo? Então é um movimento uniformemente variado. Quais dados que ele dá? Bom, ele dá o deslocamento, que foi 20 metros, ele dá o tempo que ele percorreu, 4 segundos, ele dá a massa no corpo e ele dá uma das forças, ele quer a outra, certo? Como que eu vou resolver esse exercício? Bom, aí eu tenho lá o movimento uniformemente variado. Aí, quais fórmulas que eu posso usar? Bom, tem o Torricelli, tem o vou voltar, tem o sorvetão. Qual que eu vou usar? Ah, vou tentar usar o vou voltar. Vou voltar o que é? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais A vezes T. Bom, eu tenho a velocidade inicial? Tem, porque parte do repouso. Mas eu tenho a final? Não. Então, e eu também não tenho a aceleração. Então, não vou usar essa. Qual outra que eu poderia usar? Bom, como eu tenho deslocamento, eu vou usar o sorvetão. Certo? E aí, vamos lá então. Distância inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Então, isso aqui tudo se cancela. Eu vou ficar com o meio de A até o quadrado. Qual que é o deslocamento? 20. Quanto vale a aceleração? É o que eu vou descobrir. O tempo é 4 segundos. Agora é só matemática, né?
4 ao quadrado de 16, aí divide por 2 dá 8, aí esse 8 está multiplicando, passa dividindo. 20 dividido por 8 igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, agora eu achei a aceleração do sistema. Agora eu consigo fazer a soma das forças. F2 menos F1 é igual a massa vezes aceleração, certo? Aí, qual que é o F1? Não, o F2 no caso, 50. 50 menos F1 é igual a 3, que é a massa do corpo, vezes 2,5. 3 vezes 2,5, 7,5. Passo 50 para lá subtraindo, vai ficar 7,5 menos 50, que vai dar menos 42,5. Cancela o sinal, força igual a 42,5 newtons. Então, por que eu passei esse exercício? Eu passei esse exercício exatamente porque a gente, para descobrir uma força, dependendo dos dados que ele dá, eu tenho que usar a matéria do primeiro trimestre, que é cinemática. Então, por isso que você não pode esquecer dessa forma. Ah, acabou o trimestre, eu vou esquecer dessa matéria. Não. Principalmente na física, as matérias são interligadas. Então, fique esperto com isso. Sempre guarda as fórmulas com você quando usar e como usar. Vamos para o próximo aqui. Vamos lá, página 66, exercício 4. Olha só. Um bloco A de massa 3 kg está apoiado sobre uma mesa horizontal e preso a uma corda ideal. A corda passa por uma apoio ideal e na sua extremidade final existe um gancho de massa desprezível conforme eu mostro o desenho. Certo? Tá aqui. Uma pessoa pendura suavemente um bloco B de massa 1 kg no gancho. Os coeficientes do atrito estático e cinético entre o bloco A e a mesa são, respectivamente, de 0,5, que é meio, né, e 0,20. Determine a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco A. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, primeira coisa, antes de eu começar a resolver esse exercício, eu preciso analisar se esse sistema vai entrar em movimento ou não. Como é que eu sei se um sistema de corpos vai entrar em movimento? Se a força aplicada nele vai superar a força de atrito. Se a força for menor do que a força de atrito, o sistema vai ficar parado, porque daí o atrito vence, certo? Então, qual força que eu vou aplicar nesse sistema? Eu vou aplicar a força do corpo B. Qual a força que aparece em corpos? No caso aqui vai aparecer a força peso, e o peso do corpo B é igual a 10 newtons, né? Porque a massa do B é 1, 10 vezes 1, 10 newtons. Agora, eu vou aplicar o quê? A força de atrito aqui do A na superfície. Como que é a força de atrito? Bom, força de atrito igual a coeficiente, vamos ver se vai entrar em movimento ou não. Força de atrito estático é igual a coeficiente de atrito estático vezes a normal, certo? Mi vezes a normal. Agora vamos lá, quanto que vale o Mi estático? Meio. Quanto que vale a massa do corpo A? 3. E chega aqui, 3 vezes 10, 30, vezes 5, 15. Olha a força de atrito que o corpo A tem na superfície, 15. E qual a força que eu apliquei? 10. Então quer dizer o quê? Quer dizer que o corpo vai ficar parado, porque eu não superei a força de atrito. Então o corpo não vai. Eu precisava ser um pouquinho, 0,001 maior do que 15 para o corpo, o sistema entrar em movimento. Se for 15, ainda fica parado. Precisa ser maior do que 15. Então essa é a física do problema aqui. Daí ele quer saber qual é a força de atrito que a mesa exerce sobre o bloco. Bom, se ele aplicou 20 não, se ele aplicou 10 newtons aqui, obviamente, próxima reação, a força de atrito vai aparecer como 10 newton lá em cima. Certo? Então, deu para entender isso aqui? Maravilha. Então, para a gente finalizar agora, vou colocar um planinho inclinado aqui para vocês. Uma rampa de acesso a uma garagem possui 30 graus de inclinação com relação ao plano horizontal. Essa rampa foi revestida com granito, cujos coeficientes de atrito estático e cinético são iguais a 0,1. Determine o módulo da aceleração que o bloco de 1 kg adquiriu ao ser abandonado do repouso no ponto mais alto da rampa. Aí ele dá um dado lá que a gravidade é igual a 10 e raiz de 3 igual a 1,7. Bom, ele não dá o desenho aqui. Se ele não dá o desenho, a gente vai ter que montar. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um plano inclinado num ângulo de 30 graus. Eu vou colocar um corpo no ponto mais alto e vou soltar ele, que é saber a aceleração desse corpo aqui. Ele diz que o coeficiente estático e dinâmico é o mesmo. Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Quais são as forças predominantes aqui? As forças predominantes são a força que vai fazer o corpo deslizar aqui na rampa, no plano inclinado, e a força de atrito. Lembrando que a normal já foi definida aqui. Essa decomposição eu vou falar com vocês um pouco mais na aula online, porque o professor já passou e aí ia deixar o exercício muito extenso. Então, obviamente, o corpo está deslizando, as únicas forças predominantes são essas aqui. E aí, lembrando que agora a força na horizontal é P seno de θ. Então, e o atrito é Mi vezes a normal. E o sistema de forças, então, vai ser o quê? Como o corpo vai descer, tende a descer, então essa é a força predominante. Então, vai ser F
menos o atrito. Lembrando que o atrito sempre aparece no sentido oposto do movimento. Então, F menos atrito igual a massa vezes aceleração. Agora é só substituir valores. Ó. P, quanto que é P? mg, seno de 30. Aí é trigonometria lá do ano passado. Seno de 30 tá aqui. Vamos substituir primeiro, depois a gente põe os valores. Aí, menos, tá? Mi vezes a normal. Quanto que é o Mi? 0,1. Normal, mg, tá aqui, vezes cosseno de 30. Agora vamos substituir valores. Vamos lá, massa igual a 1 kg, gravidade igual a 10, seno de 30 igual a meio, menos Mi, que é 0,1, vezes a massa, que é 1, vezes a gravidade, que é 10, vezes cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2. Lembra dos ângulos notáveis, certo? É igual a 1 vezes A, que é a massa vezes a aceleração. Agora, fazendo as contas aqui, né? Posso cortar esse 2 com esse 10, vai ficar 5. Aí aqui, raiz de 3 eu substituo, vai dar 1,7. Na verdade, o exercício já acabou, porque agora é só matemática, né? Aí, ó, 10 vezes 1, 10. 10 vezes 0, 1 dá 1. Então, vai ficar só raiz de 3 sobre 2, 1,7 sobre 2. 5 menos 1,7 sobre 2 é igual a 1,7 sobre 2 é 0,85. 5 menos 0,85 vai dar 4,15 metros por segundo. Alternativa A. Então, olha só. No plano inclinado, as forças predominantes aqui, se eu considerar o atrito, são essas aqui. Faço a soma dessas forças aqui, substituo os valores, o mais trabalhoso aqui seria a matemática. Então, isso aqui a gente vai trabalhando aos poucos. Esses exercícios nunca vão morrer, entre aspas. A gente vai falando, vai situando. Ah, eu não lembrava que o seno de 30 é igual a meio. Bom, complicado. Tá? Por quê? Porque a gente não vai ter todos esses dados toda hora. Então, você tem que guardar esses valores. Isso que mais faz a pessoa errar no exercício, quando ele não lembra alguns valores antigos, alguma fórmula antiga e tudo mais, certo? Então, no decorrer do trimestre, a gente vai falando mais sobre isso.